Boa tarde, gente. Eu sou o João. Hoje eu vou estar falando sobre as comparações equivocadas que se fazem entre a Primavera Árabe de 2010 com a Primavera dos Povos de 1848. Para dar um pouco de contexto, vejam bem, a Primavera dos Povos de 1848, apesar de ter sido um fenômeno eminentemente europeu, teve repercussões no mundo inteiro. E ela foi um fruto direto das profundas mudanças socioeconômicas que estavam havendo na Europa nessa época. A industrialização, o aumento da urbanização, as disputas envolvendo trabalho, classe, sociedade, o fato de que até então a Europa era em sua grande parte governada por monarquias absolutas ou semi-absolutas, profundamente conservadoras e repressivas. Apesar da Primavera Árabe ter havido um contexto em que os povos da região se insurgiram até contra governos tidos como autoritários e corruptos, devemos entender que o aspecto ideológico era bem diferente. Porque vejam bem, as revoluções de 1848 na Europa tiveram um caráter, antes de mais nada, calcado no ideário político que surgiu a partir da Revolução Francesa. Liberalismo político, eleições livres, com sufrágio universal masculino, não mais censitárias, ou seja, eleições baseadas na renda, o que limitava demais o eleitorado, os direitos do trabalhador, tanto no campo quanto na cidade, o fim da censura e da perseguição política, o socialismo, porque vejam bem, 1848 foi o ano em que o Manifesto Comunista de Marx foi publicado. O nacionalismo, pois os dois grandes impérios do continente, o austríaco e o russo, eram fundados, tinham como base o domínio sobre numerosas etnias e nacionalidades. Mas tem que entender que no caso dos árabes havia uma grande diferença. O papel da religião nas sociedades islâmicas, que é no mínimo não desprezível. Que ao longo da Guerra Fria, os governos autoritários do Oriente Médio perseguiam com força as oposições laicas, mas para não gerar revolta entre as massas, deixavam os religiosos de fora. E isso criou a única avenida possível para a expressão do discurso político. E mesmo assim, passível de repressão pesada. As revoluções de 1848, porque na Europa foi o que iniciou o processo da unificação italiana, e na França foi o fim de mais de 1000 anos de monarquia. Que isso é que tem que se entender. Primavera Árabe, as revoluções lá tiveram caráteres muito distintos entre si. Porque na Síria houve não só uma profunda insatisfação com o governo Assad, quanto a ação de atores externos que desejavam ver a Síria numa situação caótica. E é curioso que, voltando aos eventos de 1848, como que eles sincronizaram com o Brasil, com a revolta praieira em Pernambuco, que tinha muitas das reivindicações presentes na Europa. Sufrágio universal masculino, fim da censura, liberdade de imprensa, mas que, numa nota menos que feliz, a escravidão não era necessariamente uma reivindicação desses insurretos. E como na Europa, eventualmente, a revolta praieira encontrou seu fim sob a repressão do governo imperial pós-regência, o início do Segundo Reinado.